Convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias, no livro de Ruth, capítulo 4. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 22. Mantenha sua Bíblia aberta à medida que eu for lendo, nós vamos explicando o texto. Não sei se você gosta de ler, mas um bom livro, ele tem uma história que é sempre cheia de surpresas. Você vai lendo o livro e você não sabe exatamente como que aquela história vai terminar. No livro de Ruth é mais ou menos assim. No capítulo 3, Ruth descobre que havia na sua família um outro parente que poderia ser também seu resgatador. Vocês estão me ouvindo bem? Porque o som para mim está horrível. Vocês estão ouvindo? Tá? Porque mexeram no meu microfone para usar na peça e para mim não está bem. Então vamos lá, se vocês estão ouvindo é o que importa. E quando nós vamos lendo esse texto, à medida que a história se desenvolve, nós vamos percebendo os fatos acontecendo, e quando nós chegamos ao final da história, nós vamos perceber a providência de Deus conduzindo toda a história por um motivo bem maior do que a simples necessidade de Ruth e de Noemi. Esse texto, na realidade, ele fala acerca da fidelidade de Deus. E Deus, na sua soberania, na sua fidelidade, Ele estava preparando todos os elementos necessários, tanto para a chegada do rei Davi, como para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o capítulo se inicia, nós vemos aí nos versículos 1 e 2. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Como nós estamos vendo durante todo o livro, a história gira em torno do destino de duas mulheres, Noemi e Ruth. E agora no final nós chegamos àquilo que vai ser o desfecho dessa história. E o portão da cidade era o lugar onde as reuniões e as transações legais aconteciam. E como havia dito no capítulo 3, a Ruth, Boaz foi tomar a providência para resolver aquela situação. E ali Boaz encontrou esse estranho misterioso, esse homem sem nome. Na realidade, se você observar o texto bíblico, o narrador não dá o seu nome. Quando Boaz o chama, Boaz usa uma expressão que equivale ao nosso fulano e que foi justamente traduzida por fulano. E aí Boaz coloca ele sentado, chama as outras pessoas que serão testemunhas e ele começa a tratar do assunto que ele deveria justamente falar com ele, que era o destino de Noemi e também de Ruth. Versículos 3 e 4. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão assentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. O que Boaz está dizendo para ele é o seguinte: Noemi, aquela que foi morar entre os Moabitas, ela retornou e ela tem um campo e ela precisa vender esse campo porque ela precisa de dinheiro para continuar com a sua vida. Se houvesse um parente resgatador, nós já explicamos nas mensagens anteriores o que é essa figura do resgatador. Na cultura judaica ali em Israel, quando uma pessoa devia muito, ela podia inclusive ser vendida como escravo para pagar as suas dívidas. E quando isso acontecia, alguém podia ir lá e comprar de volta aquele parente. E o que Boaz está dizendo: olha, para que esse campo não saia da família, vá lá, compre
e adquira esse patrimônio, porque ela não tem filhos para receber a herança. E você é o primeiro da fila, você está interessado? No primeiro momento parecia uma oportunidade muito boa de negócio. E aquele homem concorda imediatamente, afinal de contas, ele só ia ter que pegar Noemi, cuidar dela até ela morrer, e ele herdaria, ele ficaria com o campo que era dela. Só que Boaz vai colocar mais um ingrediente na história. Aí no versículo 5, disse porém Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Boaz está dizendo, olha, eu estou me esquecendo, tem mais uma coisa. Quando você adquirir o campo, junto com o campo vai Rute, a Moabita, a viúva falecida, a viúva do falecido dono do campo. Você vai ser obrigado a casar com ela e você vai ter que ter um filho com ela em nome do falecido, uma criança que quando crescer vai herdar o campo. E aí você vai perceber que de repente já não parece que é um bom negócio. Se fosse simplesmente ficar com a terra, mas ele ia ter que levar aquela viúva para casa. Versículo 6. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha o quê? A minha propriedade. Redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Esse homem que o texto não diz o nome, rapidamente ele voltou atrás da negociação, quando ele percebeu que não era um negócio tão bom assim. No minuto parecia um negócio imperdível, cuidar de uma senhora idosa, em troca de um campo que ele haveria de receber no final, e de repente aquilo que parecia um investimento se torna um gasto. Se nascesse uma criança do relacionamento com Rute, o resgatador perderia o campo e não teria benefício nenhum para ele, para os seus filhos e para a propriedade, para compensar os custos envolvidos em ter que cuidar de Noemi e de Rute. Em outras palavras, esse senhor fulano, ele estava interessado em servir aos pobres somente se houvesse uma compensação para ele. Serviço dispendioso, sem retorno pessoal, de forma nenhuma. A ironia é que ao tentar proteger o seu legado futuro dessa maneira, esse homem acabou permanecendo sem nome, perdendo a oportunidade de compartilhar o maior de todos os legados, um lugar no plano da salvação de Deus. Só que Boaz, ele toma um caminho diferente. Ele aproveita a oportunidade de deixar um legado para mais alguém. Isso fica claro quando ele se dispõe a fazer aquilo que o outro homem não queria fazer. Do versículo 7 até o versículo 10. Este era outrora o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre de seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Esse capítulo 4, ele fala muito da preservação de nomes, desde preservar os nomes de Elimeleque e Malom, até mesmo preservar o nome de uma pessoa, mantendo o nome dessa pessoa vivo. Embora nem esse homem sem nome, nem Boaz percebessem, há uma coisa muito maior do que um nome duradouro em jogo aqui nessa história. Aquele que se casasse com Rute, receberia não apenas uma mulher de um caráter impressionante, uma pessoa com a capacidade ética, com a capacidade de trabalhar muito, de se dedicar profundamente, mas receberia também um lugar dentro dos propósitos salvadores de Deus. A linhagem de Boaz e de Rute vai incluir Obed, depois Jessé, depois Davi. E nós sabemos depois quem viria de Davi. Davi, o filho mais famoso de Belém, o rei segundo o coração de Deus. Quando tentou proteger o seu futuro, esse homem sem nome continua no anonimato justamente para sempre. Normalmente, nós avaliamos o nosso envolvimento na evangelização e nos ministérios de misericórdia, fazendo o mesmo cálculo que esse homem sem nome fez. Normalmente, quando se coloca diante de nós a oportunidade de ajudar alguém, a oportunidade de nos envolvermos com a pregação do Evangelho, costumamos perguntar,
O que eu vou ganhar com isso? Isso vai me satisfazer? Eu vou gostar? Quanto é que isso vai me custar? Basta ver, por exemplo, final do ano, quando eu começo a convidar as pessoas para se envolverem com a escola dominical, com as atividades da igreja. Normalmente a pessoa vai ponderar se ele tem um tempinho de sobra para fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Normalmente nós medimos as coisas em termos do que eu vou ganhar e do que isso vai me custar. E isso é uma maneira equivocada de compreender as coisas, porque nós deixamos Deus fora da equação. Nós queremos nos proteger e queremos que as coisas sejam boas para nós, desde que nós não tenhamos que abrir mão de muita coisa. E quando nós olhamos para esse livro de Ruth, nós percebemos que o reino de Deus ele opera com um tipo de cálculo diferente, uma nova matemática, na qual o caminho da plenitude ele passa primeiro pelo esvaziamento. Esse homem sem nome, ele não queria fazer esse tipo de cálculo. Para ele, se ele não fosse ter lucro, a conta não fechava. Ele se apegou ao que ele tinha e, consequentemente, ele perdeu algo muito maior, algo com que jamais ele havia sequer sonhado. Quando nós olhamos para essa história, nós vamos perceber que Noemi perdeu todas as coisas que ela tinha se apegado, toda a sua plenitude terrena. Mas dentro da perspectiva de Deus, ela ganhou muito mais do que aquilo que ela perdeu. Porque quando olhamos para essa história, se ela não tivesse perdido tudo, ela teria continuado em Moabe. Nós não saberíamos nada sobre Noemi. Ela nunca chegaria a apreciar o valor de sua nora Ruth. Ela nunca chegaria a compreender a ação graciosa de Deus na sua vida. Ela teve de perder os 2 filhos para apreciar aquela que seria para ela melhor do que 7 filhos. O calor do sofrimento, por mais doloroso que tenha sido para ela, foi necessário para o crescimento espiritual dela e para que ela cumprisse o seu papel dentro dos planos de Deus. Por outro lado, Boaz era uma pessoa notável nessa matemática de Deus. Ele tinha sempre um coração aberto para os pobres. Nós vimos isso no seu generoso comportamento para com Ruth. Ela, que era apenas mais uma pessoa pobre, rebuscando os seus campos, foi auxiliada por ele. Não havia nada de calculado na sua generosidade, apenas a graça de alguém que abre os olhos e vê as pessoas que necessitam de algo que ele possa fazer. Do mesmo modo, Boaz não estava se casando com Ruth para tirar algum proveito naquela situação. Em termos de uma equação social e financeira, é provável que da perspectiva social fosse muito mais perda, porque ele estava se casando com uma moabita. Ele estava entrando num relacionamento em que, se ela tivesse um filho, herdaria propriedade que ele havia gastado um bom tempo de trabalho e de dinheiro para adquirir. Mas o fato é que a sua perspectiva não era a perspectiva humana. Ele tinha olhos para além daquilo que realmente nós pensamos. Ele colocava Deus na frente de todas as coisas que ele haveria de fazer. Boaz estava muito mais preocupado em ajudar, em se doar, concentrado naquilo que Deus haveria de fazer em sua vida, do que preocupado com aquilo que ele haveria de ganhar. E ele toma Ruth como sua esposa. E aquele que havia recusado, ele ainda a caracteriza como Ruth, a moabita. Ele deixa muito claro que para ele Ruth não é alguém a ser desprezado, mas é alguém a ser admirado. E ele deixa muito claro que a transação que ele estava fazendo tratava completamente de servir a Ruth e a Noemi. E Boaz, ele faz isso e nós vamos perceber que ele coloca o seu nome dentro da história do projeto salvador de Deus. Para Boaz era muito mais importante fazer aquela que seria a vontade de Deus do que se preocupar com aquilo que ele haveria de ganhar. Andar nos caminhos de Deus implica em receber as recompensas futuras. Embora Boaz não fosse um homem movido pelos louvores alheios, ele ainda assim recebe o respeito dos anciãos da cidade. Versículos 11 e 12. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efratá e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Essa
Essa bênção pode até ser uma bênção comum que se dava quando as pessoas se casavam em Belém. Contudo, quando você olha para a história de Boaz e Ruth, essa bênção tem um significado muito mais profundo do que o costumeiro. Por meio de Ruth, Boaz de fato se tornaria famoso e teria o seu nome lembrado em Belém. Embora por 10 anos Ruth não pudesse ter dado um filho para Malom, por meio da intervenção de Deus, ela concebeu e deu à luz a um filho, a Boaz. Diz aí o versículo 13, assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que lhe concebesse e teve um filho. Observe o que a Escritura diz, o Senhor lhe concedeu que concebesse. Essa é a segunda vez no livro em que você percebe claramente essa ação de Deus. No capítulo 1, versículo 6, o texto diz que o Senhor visitou o seu povo e lhe deu alimento. Então você vê mais uma vez Deus agindo para trazer a redenção para o seu povo. Esse filho não seria simplesmente um filho para Boaz, ele também seria consolo para Noemi na sua velhice. O parente resgatador que iria prover as necessidades de Noemi nos anos finais da sua vida. E sabendo disso, as mulheres da cidade dizem, versículo 14 e 15, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 10 filhos. E a história termina de uma forma completamente diferente de como começou. Você vê que quando Noemi volta, ela volta amarga, ela volta entristecida, ela volta arrasada. Aí o versículo 16 e 17 diz, Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. O neto no colo de Noemi era um claro sinal de que o vazio que ela sentia no início do capítulo 1 foi agora substituído pela plenitude por meio da graça de Deus. Embora ninguém pudesse trazer de volta o marido e os filhos, agora ela tinha uma nora que todos reconheciam como melhor do que 7 filhos. E isso era um elogio impressionante no mundo antigo. Mais do que isso, ela tinha um descendente para continuar a linhagem da sua família. E observe que há uma genealogia que vai encerrar o livro de Ruth. E essa genealogia tem a função de chamar a nossa atenção para os eventos que parecem ser sem importância, mas que colaboram para o cumprimento dos planos de Deus. Ao final do livro, nós descobrimos que por meio de tudo o que ocorreu, Deus estava cuidando dos seus planos muito mais elevados do que a união de 2 pessoas. O que parecia ser uma história simples, cuidando da necessidade de uma mulher viúva e sem filhos, mostra a maneira ímpar e magistral de Deus conduzir toda a história. E a história que se inicia com o sofrimento termina com uma afirmação impressionante. O livro começa lá no capítulo 1, versículo 1, dizendo, nos dias em que julgavam os reis, e termina com a genealogia do mais famoso rei de Israel. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé a Davi. Essa genealogia liga os acontecimentos da história com a linhagem que iria edificar a casa de Israel mais do que qualquer outra família desde o tempo de Jacó. Introduz-se aqui a linhagem de Davi. E o que você percebe é que Deus usou todos os acontecimentos da história para atingir os seus próprios objetivos, que eram muito mais importantes do que qualquer um dos personagens que estavam envolvidos nessa história. E era muito maior do que qualquer um deles poderia ter sequer imaginado. Quando os anciãos na porta da cidade pronunciam uma bênção sobre Boaz, eles estavam pensando tanto no passado quanto no futuro. Em termos de passado, essa promessa remonta àquela promessa que Deus fez a Abraão, que através dele seriam benditas todas as nações da terra.
E o que nós percebemos agora é que a própria Ruth, uma gentia convertida, é um cumprimento dessa promessa que foi feita a Abraão. Ao mesmo tempo, a genealogia nos mostra que Ruth tinha um papel muito importante a desempenhar como uma ancestral do rei Davi. O rei que seria uma resposta aos dias confusos dos juízes. E era também um cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis capítulo 12. Quando nós olhamos para essa história, nós percebemos todos os aspectos que vão sendo conduzidos. E um dos aspectos mais surpreendentes é que na bênção que os anciãos da cidade proferiram sobre Boaz e Ruth, eles fazem uma analogia entre Ruth e Tamar. Está lá no versículo 12 do capítulo 4. Essas mulheres são ao mesmo tempo parecidas e também diferentes. A história de Tamar, se você não se lembra, está registrada lá no livro de Gênesis, no capítulo 38. Como Ruth, ela também era uma estrangeira. Ela era uma cananita, que estava entre o povo de Deus. Ela entrou na família pelo casamento, em circunstâncias duvidosas. Ela também perdeu seu marido, e ela não tinha filhos. E seu sogro Judá não cumpriu a lei de levirato, dando o filho mais novo para se casar com ela, para que ela pudesse ter filhos. E tanto Ruth quanto Tamar se vestiram para ir em busca de um filho e de um futuro. Contudo, as semelhanças, elas acabam nesse ponto. Ruth vai a Boaz, revela a sua identidade, coloca-se diante dele e recebe um filho legitimamente pelo casamento. Enquanto Tamar, ela faz o quê? Ela oculta a sua identidade, ela engana Judá, seu sogro, a fim de receber um filho fora do casamento. Lá no capítulo 38 de Gênesis está escrito que ela fingiu ser uma prostituta para levar seu sogro Judá a manter uma relação com ela para que ela pudesse ter um filho. O resultado final de ambas as uniões, a legítima e a ilegítima, foram filhos que na providência de Deus tiveram um papel importante no plano de Deus. Você observa então, no meio de todas as coisas, mesmo no meio dos nossos pecados, Deus conduzindo a história. Por que Deus faz as coisas desse modo? Por que Deus está disposto a se envolver com pessoas tão dúbias, com pessoas tão pecadoras? Observe as mulheres que aparecem na genealogia de Jesus, conforme nós lemos na nossa liturgia, está registrado no livro de Mateus. Numa posição bastante importante está Tamar, a cananeia, mãe de Pérez e Zerá, Mateus capítulo 1, versículo 3. Depois nós temos Raabe, que era prostituta. Ela também achou um lugar na descendência do nosso Senhor, quando foi resgatada de Jericó e foi incorporada à comunidade da aliança. Depois aparece Ruth, que apesar de toda a sua virtude, era moabita, uma estrangeira menosprezada. Finalmente nós temos Batseba, a mãe de Salomão, ex-esposa de Urias. Todas essas mulheres compõem um álbum de família e tanto, pecados para todos os lados. Mas se você olhar para os homens da árvore genealógica de Jesus Cristo, você vai perceber que eles também não são muito melhores. Você vai encontrar lá Judá, que teve relação sexual com Tamar, pensando que ela era uma prostituta. Você vai encontrar Davi, que seduziu Batseba e encomendou o assassinato de Urias. Além disso, na lista dos ancestrais de Jesus vai estar incluso Manassés, o pior de todos os reis de Judá. Manassés que cometeu pecados tão grandes que levou o povo de Deus para o cativeiro durante 70 anos na Babilônia. Juntos, esses homens e mulheres formam um grupo impressionante de pecadores. Por que o Senhor Jesus, que afinal de contas poderia ter escolhido na sua descendência qualquer um, escolheu uma linhagem tão manchada pelo pecado? Por que ele escolheu pessoas tão envolvidas nos seus pecados, pessoas que seguramente nós não nos envolveríamos com elas? Mateus, quando ele explica a genealogia de Jesus Cristo, o seu evangelho, ele diz no versículo 21, o anjo disse a José, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E como explicou o próprio Jesus Cristo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo veio para resgatar os pecadores, pessoas como seus próprios ancestrais, pessoas como nós.
quando ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio trajado numa roupa protetora especial, como um cientista que está no laboratório para se isolar da contaminação do laboratório. No início da sua vida, Jesus Cristo veio ao mundo nu, desprotegido, não separado dos pecadores e descendendo de uma longa linhagem de pecadores. Durante a sua vida, ele esteve cercado por pecadores. Foi desse modo que as pessoas conheceram Jesus Cristo. Ele foi conhecido como amigo dos cobradores de impostos e pecadores. Se ele estava sempre na companhia dos pecadores, Jesus também esteve na companhia de pecadores quando morreu. Na sua crucificação, ele ficou entre dois ladrões. Desse modo, Jesus partiu desse mundo da mesma maneira que ele chegou, nu e desprotegido. Por que o Senhor do universo se expôs a tanta dor e a tanta humilhação? Porque é assim que ele vai salvar os pecadores como eu e como você. Ele não poderia nos salvar mantendo uma distância segura de nós, mas somente ficando ao nosso lado e se identificando conosco. Para nos salvar, Jesus teve de ser amigo dos pecadores e de uma vez por todas realizar o maior de todos os atos de amizade, entregar a sua vida pelos pecadores. Jesus renunciou à sua vida e foi ao encontro da morte para que pudesse pagar o preço que os nossos pecados merecem. Eu não sei se você pensa dessa forma, mas eu quero que você entenda uma coisa. Os nossos pecados têm como preço a eterna separação de Deus. Falando de uma forma muito clara, o que os meus e os seus pecados merecem é uma eternidade no inferno. Com o salário do nosso pecado, nós compramos uma passagem direta para o inferno. E o que Jesus Cristo fez foi tirar essa passagem das nossas mãos. Em lugar dessa passagem, Ele nos deu uma passagem para a eternidade ao lado de Deus. Uma passagem que Ele comprou para nós com a sua vida justa. Uma passagem que garante a nós entrarmos na presença de Deus na eternidade. Ele trocou de lugar conosco ao ir para onde nós merecíamos ir, enquanto nos envia para o destino que é dele por mérito. O amor de Jesus Cristo é ainda muito maior do que o amor de Ruth por Noemi. Ele deixou o seu lugar no céu, não apenas os campos de Moabe. Ele deixou a íntima comunhão com o Pai para viver a dor desse mundo caído. Jesus Cristo não apenas arriscou a sua reputação por nós, ele suportou o fato de não ter nenhuma reputação, de ser desprezado e rejeitado pelos homens. No momento da sua maior dor e rejeição na cruz, não houve resgatador para salvá-lo. Só havia trevas ao redor dele na cruz, enquanto ele gritava em agonia pelas dores do inferno: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, Jesus Cristo demonstrou um amor impressionante por nós, um amor maravilhoso, porque não foi um amor demonstrado para pessoas boas e amáveis, mas para pessoas como eu e você, pecadores desprezíveis. Em Jesus, o amor de Deus chegou a pessoas como nós, pessoas que repetidamente pensamos, dizemos e fazemos coisas que não deveríamos ter dito, pensado ou feito. Alguns dos nossos pecados são muito grandes, outros são pequenos, mas cada um deles seria suficiente para nos condenar por toda a eternidade a um castigo no inferno. O resultado do sacrifício de Jesus Cristo é uma abundância de sementes espirituais. Ressuscitado de entre os mortos, ele recebeu o nome acima de todo nome. A história jamais fará confusão entre Jesus Cristo e aquele Senhor sem nome da história de Ruth. Até mesmo o nome de Boaz é sem importância quando colocado ao lado do glorioso nome de Jesus Cristo. Além disso, ele também recebeu para si um povo, uma família, o povo de Deus, que se estende pelos continentes e através dos séculos. Embora ele não tenha descendência física própria, o resultado do seu sofrimento e morte foi uma numerosa descendência espiritual. Jesus Cristo é o Rei não apenas de Israel, mas de todas as nações, cujas pessoas entram para o seu reino de norte a sul, de leste a oeste, redimidas pelo seu sangue para a glória de Deus o Pai. Você conhece o amor de Jesus Cristo hoje? Você conhece o amor que ainda chega até os estrangeiros? Então, louve a Deus por isso. Há muitos ao nosso redor que ainda não conhecem esse amor.
Eles ainda estão tentando ganhar a sua própria passagem para o céu pelos seus próprios méritos. São pessoas que acham que podem fazer coisas boas e vão conseguir agradar a Deus pelas suas próprias obras. Isso é uma terrível ilusão. Porque quando essas pessoas estão tentando fazer o bem, secretamente os seus esforços são para tentarem impressionar Deus com alguma coisa que nós temos em nós. Mas nós não temos nada que possa impressionar ao nosso Deus. No reino de Deus, não há lugar para pessoas que pensam apenas em si. Não há lugar para pessoas que olham para si e acham que são muito boas. No reino de Deus existe lugar para pessoas como nós que entendem que somente pela graça de Deus nós podemos ser salvos. A porta do reino de Deus está aberta somente para aqueles que sabem que não tem nada a oferecer a Deus. Está aberta para os estrangeiros como Ruth, para aqueles desesperados, prontos a fazer o que for necessário, como Tamar e como Noemi. Está aberta para pessoas como algumas das igrejas de Corinto, aqueles que tinham sido idólatras, trapaceiros, prostitutas, homossexuais, ladrões, caluniadores e bêbados. Essas são as pessoas às quais Deus dá as boas-vindas por meio de Cristo, porque Ele é um amigo dos pecadores. Seja você quem for, não importa o que você tenha feito, há lugar para você se ajoelhar aos pés da cruz. Na verdade, quando nós nos encontramos com Deus, Ele nunca nos deixa da maneira como Ele nos encontrou. Como Noemi, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, nós descobrimos que Ele já estava trabalhando na nossa vida. E Ele vai continuar a trabalhar na nossa vida até que sejamos completamente mudados. A amarga Noemi que retornou a Belém, foi transformada numa Noemi capaz de reconhecer a mão abençoadora de Deus operando na sua vida. A graça de Deus tem um enorme poder transformador, mas a graça somente opera na vida daqueles cujos olhos estão abertos para a sua desesperadora necessidade de salvação, para aqueles que sabem que nada podem fazer senão se apegar a Cristo. O que nós temos para oferecer a Deus são mãos vazias, porque nós não temos nada a não ser os nossos próprios pecados. E de Deus nós recebemos a graça para que sejamos salvos. Nesse livro de Ruth, eu quero concluir as minhas palavras nessa noite. Ruth percorreu um longo caminho, de alguém desprezada, de estrangeira, até ser reconhecida como alguém que era melhor do que 7 filhos. Ela foi acolhida por Boaz, ela foi acolhida quando era ainda uma total estranha. Quando nós olhamos para isso, nós temos algumas lições, nós temos algumas coisas muito importantes que nós precisamos aprender aqui da vida de Noemi e da vida de Ruth. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, considerando todo o contexto de Ruth como moabita, como um povo que era desprezado pelos judeus, queria perguntar para você nessa noite, uma pessoa como Ruth, como é que ela seria recebida na nossa casa e na nossa igreja? Será que a nossa igreja é o lugar onde os desfavorecidos e perdidos podem vir sem se sentir menosprezados? Será que a nossa igreja é um local onde as pessoas com um estilo de vida questionável podem vir sem serem olhadas por nós com um ar de superioridade, sem que nós as estejamos desprezando? Será que a nossa igreja é uma igreja que sabe receber as pessoas como Ruth, desprezadas pela vida, fora da aliança de Deus, as pessoas envolvidas nos seus pecados? Será que a nossa igreja pode ser conhecida como uma igreja que sabe receber os pecadores para conduzi-los a Cristo? Ou será que nós somos bons apenas para receber aqueles que se encaixam dentro dos nossos padrões, aqueles que já têm uma cara mais ou menos parecida com a cara da igreja? Há uma séria reflexão aqui nesse livro de Ruth para todos nós, não apenas para a liderança da igreja, mas para todos nós. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na maneira como as pessoas se sentem quando passam pela porta da nossa igreja. Você já parou para pensar nisso? Mesmo com pandemia e tudo, durante o ano nós recebemos várias visitas. Quando essas pessoas chegam, nós recebemos bem essas pessoas? Será que alguém vai até essas pessoas, se senta com elas, fala com elas depois do culto? Será que nós vamos a essas pessoas
e mostramos que elas são importantes, que elas são queridas, mesmo que elas tenham uma vida bagunçada? Você é capaz de ir a essas pessoas e mostrar para elas que a vida delas tem um valor eterno? É isso que Ruth fez por sua sogra. No pior momento de Noemi, Ruth deixou claro que estava ao lado dela e que não iria abandoná-la. É isso que Boaz fez por Ruth. Quando ninguém olhava por Ruth, quando ela era completamente desprezada, que nem a sua sogra falava o seu nome. Ele a viu, ele a identificou e ele foi lá e fez alguma coisa por ela. Nós precisamos entender isso. Como recebemos as pessoas que Deus tem trazido até nós. Nós podemos ver na história de Ruth, Deus conduzindo tudo e levando Ruth até lá. Mas Boaz a recebe. Boaz faz por ela o que ninguém mais fez. Será que nós também temos essa disposição no nosso coração, quando entram pelas portas da nossa igreja pessoas que não fazem parte do nosso convívio? Outra coisa importante nessa história é o que o Senhor fez por todos eles. Jesus Cristo é o resgatador de todo ser humano. E é isso que Ele faz também por nós. Ele é o redentor por trás da história de salvação de cada um de nós. Jesus Cristo nos buscou quando nós estávamos completamente perdidos. Ele não apenas nos fez sentir valiosos em Cristo, de fato, Ele nos tornou valiosos. A sua e a minha história estão entrelaçadas numa trama muito maior que representa o que Deus está fazendo em Jesus Cristo. Quando você olha para a história de Ruth, você vê os fatos acontecendo. Eu creio que na eternidade também, quando nós olharmos para a nossa história, nós veremos os fatos acontecendo e a mão de Deus conduzindo todas as coisas. As nossas histórias estão sendo conduzidas por Deus, por aquilo que Deus está fazendo em Jesus Cristo. Ele nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Ele nos tem dado bênçãos espirituais. Neles, em Jesus Cristo agora, nós fazemos parte de uma grandiosa genealogia. Nós somos filhos e filhas de Deus. Embora nos nossos pecados nós estivéssemos vazios e andando segundo esse mundo, de coração endurecidos, nós somos alcançados pela graça de Deus e trazidos de volta para Deus. E quando nós vamos a Ele, Ele nos capacita a encontrar descanso para a nossa alma, para sempre na sua casa. Quando nós observamos a história de Ruth, nós compreendemos como Deus conduz todas as coisas. E eu espero que nessa noite, nós também estejamos vendo isso, relembrando tudo o que nós vimos nessa história e compreendendo a condução que Deus deu a todos esses fatos, nós podemos ver Deus operando em todas as situações. Que você entenda isso, nesse que é o nosso último domingo de um ano que foi tão complicado. Um ano de reviravoltas, um ano de confusões, um ano de mortes, um ano de perdas. Quantas pessoas amadas nós perdemos, quantas situações difíceis pelas quais nós passamos, quanta ansiedade, quanta espera. Cada um de nós viveu e tem vivido os seus dramas. Mas é preciso que nós entendamos uma coisa muito clara. Deus está conduzindo todas as coisas. Você prestou atenção nos acontecimentos que Deus fez? Noemi sai da sua terra, vai para Moabe, fica um bom tempo lá, perde o marido, perde os filhos, volta. A Bíblia conta essa história em 4 capítulos. A Bíblia conta o casamento, a gravidez e o nascimento em poucos versículos. Mas entenda, foi uma gravidez normal de 9 meses. Então, durante todo esse tempo, Deus esteve trabalhando, Deus esteve conduzindo. Que você entenda que apesar de todas as lutas que você tem passado, Deus está conduzindo a sua vida. E assim como Ruth encontra em Jesus Cristo o seu Redentor, nós também encontramos em Cristo o nosso Redentor. Que isso seja motivo de alegria no seu coração e na sua vida. Amém?